Boa semana a todos! Começando mais uma semana e dessa vez, antes de entrar nos assuntos do vídeo, que eu sei que vocês assistem aqui quase sempre de manhã, vou adotar um novo tom. Eu sei que eu tô com essa cara de cansado, tudo amassado no domingo à noite, são 7h30 da noite, eu vim aqui para gravar no meu escritório, mas tudo isso está acontecendo porque a gente está entrando num período eleitoral. E sabe o que é interessante? Que eu estava aqui conversando com a minha equipe hoje e eu notei que por mais que já seja oficializada a minha candidatura a vereador, vou disputar a reeleição, eu não parei ainda para sentar aqui com vocês e tratar justamente sobre isso. E esses 4 anos foram um período de muito trabalho, de muito crescimento, mas também de muitos projetos. E eu venho para essa empreitada de reeleição buscando mais 4 anos como vereador da cidade de São Paulo, com a sensação de dever cumprido. Afinal de contas, tudo aquilo que foi prometido na minha candidatura lá em 2020 foi cumprido. E muito além, na verdade. A economia, que era de 42 milhões, se tornou 111 bilhões 515 milhões de reais. Foram 4 anos de muito trabalho, de muita construção e que inclusive eu tenho no meu livrinho de prestação de contas aqui, muito bacana, totalmente rabiscado, que eu estou utilizando inclusive de base para depois preparar o material da minha campanha, mas inclusive eu desafio qualquer outra pessoa que queira se aventurar a disputar a eleição para vereador de São Paulo, que tenha uma entrega similar a essa que eu tenho nesse material e que você pode ter acesso, basta requerer no nosso WhatsApp, número 911995511. Tem também digitalizado, enfim, eu posso encaminhar para vocês uma prestação de contas de tudo que foi feito ao longo desses 4 anos como vereador. E justamente por toda essa construção, eu tenho certeza que a gente pode começar uma caminhada e mais do que isso me credencia a trabalhar mais 4 anos na Câmara de São Paulo, mudando a cidade de São Paulo, mudando a forma como a política é feita. E o crescimento dessa campanha eu começo a vislumbrar justamente pela série de ataques que eu tenho experimentado ao longo dos últimos dias. Na verdade, conversando com o pessoal da minha assessoria, eu notei que em 2024, desde janeiro de 2024, todo mês a Rede Globo criou algum factoide para bater em mim, para me criticar por algum motivo. E isso não é à toa, bem que meu pai dizia que prego que se destaca toma martelada. As marteladas da Rede Globo, sinceramente, para mim não fazem cócegas. Eles podem bater, podem espernear, e eu sei por que eles estão batendo. Porque eles vislumbram que o próximo mandato vai ter um crescimento ainda maior. A experiência adquirida ao longo dos últimos 4 anos vão permitir que eu consiga alçar voos maiores e consiga mudar ainda mais a forma como a política é feita na cidade de São Paulo. Por isso, eu tenho plena tranquilidade que as galhofas criadas pela Rede Globo para de alguma maneira tentarem arranhar a minha imagem simplesmente servem de propulsão para que a gente consiga continuar lutando. O maior exemplo disso foi a matéria estúpida que recentemente fizeram para tentar atacar as operações contra Pancadão, que se tornaram uma marca desse mandato. Eu lembro que candidatos e mais candidatos falavam, vamos combater o Pancadão, vamos fazer isso contra o Pancadão, vamos fazer aquilo. Ninguém botou a mão na massa. Eu consegui criar um modelo de operação inédito, inovador, juntando a Polícia Civil, a Polícia Militar, e esse modelo de operação trouxe resultados reais para a cidade de São Paulo. Comunidades já não têm bailes funk, outros tomaram prejuízo e em breve vão ser extintos de uma vez por todas. Tudo isso graças ao trabalho que nós temos feito em conjunto com você que me acompanha aqui nas redes. Então, antes de mais nada, meu muito obrigado. Inclusive, no último sábado, tivemos uma agenda espetacular e eu confesso que eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que estava lá para manifestar o seu apoio e para contribuir com ideias, com sugestões nessa jornada que nós caminhamos. Inclusive, toda vez que eu estou por algum local, no parque, na rua, alguém me aborda, sempre é muito satisfatório, até porque essa conversa, essa troca de experiências permite com que o meu mandato melhore. Mas nem tudo são flores, eu sei que é uma caminhada longa que nós vamos experimentar, eu sei que nós vamos caminhá-la juntos, só que nós estamos no Brasil e eu não vou me furtar de trazer para vocês as análises diárias que começam com as péssimas notícias do governo Lula, que apresenta as estatais com um rombo de 3 bilhões de reais no primeiro semestre. E cara, isso é assustador. O rombo é 81,3% maior que o resultado no mesmo período em 2023. O saldo negativo é de 1,6 bilhão de reais. Os governos de esquerda, na realidade, são a personificação do fracasso. Em 2021, enfrentávamos uma pandemia e ainda assim os resultados não eram tão ruins quanto agora. O lucro das estatais, inclusive em 2021, no meio da pandemia, bateu o recorde de 188 bilhões de reais. Isso mostra a diferença de uma gestão. Isso mostra o quanto é tóxico, o quanto é nocivo para o país colocar um esquerdista
para governar. Inclusive tem esse gráfico bastante educativo aqui, criado pelo Poder 360, que deixa bem clara a diferença entre as gestões de esquerda e de direita. A Dilma trouxe um déficit de 32 bilhões de reais em sua gestão em 2015. Bolsonaro um superávit de 188 bilhões de reais. E agora, na gestão Lula, já começamos a ter déficit novamente. O interessante é que não são apenas as estatais que estão indo à bancarrota. O real é a sexta moeda que mais perde valor perante o dólar em 2024. A nossa moeda não vale absolutamente nada. Só para você ter ideia, em desvalorização. Em primeiro lugar está a Nigéria com 47,2%, Egito com 36,5%, Sudão com 33,5%, Etiópia 27%, Gana 22% e depois o Brasil. Parabéns, Lula, você coloca o país entre as piores economias do mundo. E por sua vez, sob o Milei, o peso argentino foi a moeda que mais se valorizou no primeiro trimestre de 2024 perante o dólar. E sabe o que é interessante? A gente pegava a Argentina, era um país que aparentemente estava fadado ao insucesso, fadado ao fracasso. Mas isso só mostra que um governo liberal, um governo que quer realmente mudar, que quer modificar o sistema por dentro, como nós fazemos aqui em São Paulo, consegue resgatar um país. E falando em esquerda, eu quero mostrar para vocês uma imagem. Coloca essa imagem aqui ao lado, olha só que interessante. Tem um prédio na Avenida Paulista que está grafitando a sua fachada. Está escrito o quê? Palestina Livre, do Rio ao Mar. Sim, esse painel custa no mínimo, segundo dito nas redes sociais, 10 mil reais. Eu confesso que eu achava que era até mais caro, dado a publicidade que é feita através dessa fachada. Mas enfim, a questão é que tem algum esquerdista com sangue nos olhos fazendo esse painel totalmente antissemita, esse painel nazista contra o povo judeu, uma ofensa absurda a toda a comunidade judaica de São Paulo. Então eu quero, em primeiro lugar, prestar minha solidariedade a todo o povo judaico da cidade de São Paulo, porque vocês não merecem ver esse tipo de ofensa, esse tipo de imagem que ataca o seu povo, o seu país, a sua nação. Isso é triste e isso mostra como nós temos uma sociedade doente hoje. Como a polarização fez com que as pessoas esquecessem a história. Os esquerdistas que carregam sob suas botas milhões de mortes, que vão desde Stalin a Mao Tse Tung, passando por Adolf Hitler, agora tem mais esse viés. São verdadeiros nazistas porque estão aqui defendendo terroristas contra o povo judeu, defendendo a Palestina contra o povo judeu. Vale dizer que Israel estava quieta e foi bombardeada. Vale dizer que recentemente mataram crianças em um estádio de futebol em Israel. E ninguém fala nada disso e ainda a gente ainda tem que se deparar com esse tipo de imagem. Eu sinceramente vou estudar medidas a serem tomadas, inclusive para ver a possibilidade de remoção disso, porque é um absurdo diante de toda a comunidade judaica da cidade de São Paulo. E por falar em socialismo, passado uma semana após o golpe de Nicolás Maduro, a fraude eleitoral de Nicolás Maduro na Venezuela, a perseguição aos opositores toma rumos a cada vez maiores. Jornalista foi presa depois de cobrir protesto. A jornalista Diana Kreis foi detida ao voltar para casa. A ditadura de Maduro acusa os profissionais de imprensa de fomentar o ódio no país. E aí, assim, os jornalistas insistem em dizer que o Maduro é de direita. A Globo News está inventando um novo espectro político, social conservador, para colocar o Nicolás Maduro. O cara é um social conservador. A questão é a seguinte, estavam abraçados, feito as cadelinhas do Nicolás Maduro até ontem. E aí começaram a ver o banho de sangue que o esquerdista dá e querem jogar para a direita. Não vamos deixar. Nicolás Maduro é tão esquerdista quanto Lula, é tão esquerdista quanto o Guilherme Boulos, que quer ser prefeito de São Paulo. A gente não pode esquecer disso. Eles estão fazendo isso para limpar a imagem do Maduro que se liga ao Lula e ao Guilherme Boulos. A gente não pode deixar com que isso aconteça. E olha que interessante, hein? Coloca essa matéria aqui que ela é incrível. Sem apresentar atas eleitorais, Maduro apela à Bíblia. Bem-aventurados os que não viram e acreditaram. É inacreditável. O cara, ele lançou uma frase de Jesus Cristo para justificar que as pessoas têm que crer na palavra dele sem ver as atas eleitorais. Ele deu um golpe que é embasar o golpe dele na Bíblia. É um absurdo, uma heresia sem precedentes, um desrespeito a todos os cristãos. Essa fala é atribuída a Tomé, um dos apóstolos de Cristo, que não acreditou na ressurreição e queria ver Jesus após ter ressuscitado. A questão é a seguinte, a ressurreição teria sido relatada por outros discípulos e ele não teria acreditado. E aí Maduro se vale disso para criar um argumento para esconder as atas. Tem vídeo, vamos dar uma olhada. Bienaventurados los que creyeron sin ver
A verdade é, não existe cristão socialista, não existe cristão comunista, não existe cristão stalinista. Existe Maduro, Lula, Tachad, Manuela Dávila, posando em fotos com bíblias e dizendo que são cristãos, quando na verdade são ateus e se valem da fé dos cristãos para obter vantagens políticas. Tanto é que o próprio Maduro disse que mais de 2.000 opositores já foram presos na Venezuela. Ele disse o seguinte: temos 2.000 presos capturados, elas vão para Tocorón e Tucuito, com o máximo castigo, justiça, disse ele. Vai colocar os presos em um presídio de segurança máxima, ou seja, ele está aprisionando opositores. Deu um golpe, uma fraude eleitoral, aprisiona opositores e o mundo segue calado. Por sua vez, parlamentares de oposição aqui no Brasil querem que o Lula declare Maduro persona non grata no país. Os parlamentares sustentam que essa medida demonstraria o compromisso do Brasil com a liberdade e com a democracia. Mas o Lula sempre foi aliado do Maduro e muito em breve vai recebê-lo com honras de chefe de Estado-Maior. E é triste que a gente para analisar e o Lula vai levando o Brasil para uma posição de anão diplomático, derrubando cada vez mais a imagem do país, e isso é lamentável. A questão é o que eu já falei e volto a dizer. Stalin foi pior que Lenin, Maduro é pior que Hugo Chávez e o Boulos é pior que o Lula. A gente tem que lembrar disso, porque as eleições de São Paulo estão se avizinhando e o PSOL é um perigo real, não só para a cidade de São Paulo, mas para a nossa propriedade, para a nossa prosperidade, para a nossa saúde e para a nossa segurança. A gente não pode permitir que um invasor, que um sujeito completamente sem atributos morais, sem capacidade, sem valores, venha ser prefeito de São Paulo. A nossa segurança e o futuro dos nossos filhos está em risco. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.